Boa noite a todos. Hoje temos a presença de Valdomiro Vaz Franco, né? Um ídolo do Internacional, octacampeão gaúcho, tricampeão brasileiro, jogou na seleção na Copa do Mundo de 1974 e muitas histórias que nós vamos contar aqui no programa Vem Amigos. Boa noite, Valdomiro Vaz Franco. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, meu amigo Magrinho, né? O pessoal todo aqui. É um prazer imenso poder estar aqui e participar desse programa. Boa noite. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Valdomiro. O prazer é nosso estar contando a tua história aqui, imensa que é, né? E boa noite a todos. O Valdomiro Vaz Franco tem uma história muito interessante a ser contada. Vamos fazer aquela pergunta tradicional. Como é que começou a tua carreira no futebol, Valdomiro? Bem, a minha carreira como jogador de futebol começou num time amador lá em Criciúma, São Marcos. Depois eu fui para o comerciário, né? Eu tinha 17 anos, eu fui para o comerciário, aí categoria de base, e daí fui pro profissional com 18 anos, aí fui artilheiro do Campeonato Catarinense 67. 68 eu já estava mais ou menos de artilheiro, aí eu fui campeão catarinense 68 pelo comerciário, 68. E depois eu vim para o Internacional, né? Com 20 anos eu cheguei aqui e é onde fiquei esse tempo todo. É importante destacar que lá no comerciário tu foi campeão, né? Fui campeão em 68. Ali nós temos alguns colegas da época. 68 nós somos campeão catarinense. E em 67 eu disputei, né, a Copa Brasil. Pelo Perdigão. Na época, né, pelo Perdigão. E era o Grêmio, o time de Caxias do Sul, acho que era o Juventude, e um time do Paraná. Né? E ali que eu consegui aparecer, né, nessas partidas e aonde depois o Grêmio estava interessado no meu passe, depois aí o Inter, né, foi lá e me contratou. Foi em 1968. No final de 68, te apresentou no Internacional. maio mais ou menos, 68, aí eu vim para o Internacional. Eu já estava terminando quase o Campeonato Gaúcho, né? E eu cheguei aqui com 20 anos. Estão mostrando ali a apresentação. Estava o seu Rola, que era o treinador. E então, para mim, foi uma alegria muito grande poder vir para o Inter, porque o Inter, claro, estava difícil, porque o Grêmio era 7 vezes campeão gaúcho. Então, já pensou? Então, cheguei aqui, né, com 20 anos, e o Internacional atravessando uma fase ruim, mas, graças a Deus, né, com o apoio de todos, até da imprensa eu falo, né, que me ajudou muito, que me cobrava muito, e eu me cobrava também, né, dentro do campo, fora do campo, nos treinamentos, e depois, graças a Deus, né, o Ademir, o Magrinho, né, também sabe um pouco da minha história. E tu, então, Valdomiro Vaz Franco, tu teve um título de vice-campeonato brasileiro em 68, né? 68, vice-campeão brasileiro em 68. Foi o Robertão, né? Então eu fui vice-campeão. Aí nós tínhamos o Carlitos, que era o ponteiro, né? Depois contrataram o Urusmendi, contrataram o Cuca. Então tinha 4 pontas o Internacional. Então, e no fim, aí sobrou só eu. E teve um fato interessante também, né? Que foi o último jogo dos Eucaliptos. O último jogo dos Eucaliptos eu né? participei desse jogo. E até o Farcito Tesourinha, né? Que teve na Santa Catarina olhando eu jogar. 1968. E nesse jogo, no Internacional, eu dei sorte até nisso. O último gol dos Eucaliptos, quem fez fui eu. Né? Então, uma alegria imensa, danada. Que eu falo sempre, né? O Inter é o time que sei lá, né? Do meu coração, um time que me deu tudo, que me levou à seleção brasileira. Como eu falo sempre, eu cheguei aqui e não sabia nem ler nem escrever. E saí na faculdade. E um fato marcante seria a inauguração do Beira-Rio? Para nós foi o fato marcante, por quê? Porque ali começou, né? O Internacional começou a ser grande. Né? O estádio, o Beira-Rio, dificilmente tinha um estádio, alguns times tinham, né? Os times, a gente já ficou em outro patamar, como se diz, né? E aí a gente começou a ganhar título gaúcho, né? 69 foi o primeiro e aí começou... E né? Tu participou daquele jogo na inauguração? Claro, o jogo contra o Benfica, até quem cruzou a bola... O Gilson Porto, né? Vamos ver essa inauguração? Vamos ver. É uma alegria imensa ver. Tá? 6 de abril de 1969. Uma data importante para o futebol brasileiro.
Porto Alegre ganha o seu gigante da Beira-Rio, o estádio do Internacional, terceiro do país. Para inaugurar o Beira-Rio, grandes astros do futebol internacional como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos luvos. O Inter faz o primeiro gol no gigante, Cláudio Miro. O Inter voltou a atacar e não demorou a sair o gol de desempate. Gilson Porto também cobrando uma falta. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo majestoso, o gigante da Beira-Rio. Boas lembranças, Valdomiro. Boa lembrança, né, que a gente tem essa camisa aí desse jogo, eu tenho guardada comigo na minha casa. Então, uma camisa especial, né, que pouca gente tem. Só quem jogou aquele jogo que possa ter essa camisa, né? Aqueles jogadores. Colegas. Então, para mim, é uma alegria muito grande de poder ter participado da inauguração do Beira-Rio junto com outros companheiros, né? Então, a gente fica muito contente de poder, né? A imprensa foi o jogo contra o Benfica, né? Então, o Benfica era um dos times maiores do futebol. E foi tu que cruzou a bola ali pro Cláudio. Eu cruzei a bola, depois o Gilson Porto devolveu para o Cláudio Miro, e o Cláudio Miro, né, fez o gol de cabeça. Então, mas a história continua, né? A história... O primeiro título em 69. O primeiro título em 69, gaúcho também, né? Então, até hoje eu começo a lembrar por que o juiz, o seu Zeno, né, foi o juiz, que o Bandeirinha anulou o gol. Né? Então... O primeiro título gaúcho? 69, o Grenal, eu fiz o gol. Nós temos um áudio aí para ver. Eu fiz o gol e não sei por que ele anulou aquele gol. Né? Então foi 0-0 e nós somos campeão. Nós precisávamos empatar. Levanta a Gainete para a divisória, cortou de cabeça para o Grêmio, Paíca voltou a bola para o Internacional com Tovar, Tovar está sobre a linha da marcatória do meio de campo, pedalando, tentando bater a Paíca, mandou a Sérgio manobra, dando uma volta no adversário, que Paíca lançando em profundidade para Valdomiro, falha, Everaldo pode marcar, Valdomiro atira, gol! Gol! De Valdomiro! Mas o árbitro anula o gol! O árbitro anula o gol e eu não entendo a anulação. Vamos olhar para o relógio. 14 minutos e meio. O que houve, Lazier? Ele só pode ter dado impedimento ao Pedro Pereira, mas eu sinceramente não justifico o impedimento do Valdomiro. Ele entrou na corrida, venceu na corrida ao Everaldo, se apossou do lançamento do Sérgio e fez o golo. O juiz deu impedimento. A sua posição é muito boa, inclusive para depor, Pedro. O árbitro trila o apito, termina o jogo. O Internacional é campeão gaúcho de 69. O campo é invadido apesar do esforço do policiamento. Os jogadores colorados festejam a conquista do título. E a torcida, agora sim, extravasa toda a sua alegria numa festa sem precedentes. Porque contida, sopitada durante todo o ano e ainda na jogada final, no lance final, contida durante 90 minutos, só foi possível festejar depois do apito final do árbitro. Pedro Presidente, sétimo, está aqui com a faixa de campeão, para
hoje o presidente Sétimo, Heraldo Hermo, Dr. Falcão, todos os homens da diretoria do Internacional. É o primeiro título. É, o primeiro título que a gente conquistou, né, com esforço e todos os companheiros dentro do campo, fora do campo. Os colegas lá. Né, a torcida, que ajuda muito. A torcida do Internacional, né, é uma torcida que ajuda muito o time. A gente sempre falava que quando a gente joga no Beira-Rio, na minha época, né, doutor Ademir, Primeiro título. né, então... esse troféu eu tenho guardado até hoje, sabia? Foi o primeiro troféu que eu ganhei na minha carreira, como jogador aqui no Internacional, que, né, está guardado lá no meu cantinho lá, que a minha esposa fez, que a Natália fez lá uma sala de troféu, e isso aí foi o primeiro troféu que eu ganhei. Mas teve outros títulos, vamos ver, a seguir, são vários? Bicampeão de 1970, né? E são imagens, né, Valdomiro Boza? E troço gozado, né? A gente começa a pensar, né? 70, nós somos bicampeão. Quem fez os gols? Eu. Valdomiro. Gol de falta praticamente lá no Estádio Olímpico, né? E teve em 71 também. 71, gol de quem? Campeão. Tricampeão. Quem é que fez o gol? Valdomiro. Olha lá, ó, vibrando. Né? Aí foi em 78, né? Tá. Essa aí foi de 78 no Estádio Olímpico. Eu tenho essa foto, tem um banner grande que eu ganhei. E teve outro título a seguir. Teve 73, né? 72, campeão, gol de quem? Valdomiro. Acho que esse jogo, se eu não me engano, foi em Bento Gonçalves. Sim. Eu fiz o gol e o Sérgio Galocha fez o outro. Mas teve outro título, né, Valdomiro? Teve, 73. Vamos ver. Né? A seleção gaúcha. Essa aí é a seleção gaúcha, né? Essa seleção... 1972. Essa seleção aí praticamente representava qualquer país da Europa, né? O brasileiro. Foi uma seleção que lotou o Beira-Rio, não teve mais gente para entrar. Ficou mais de 10 mil pessoas fora do Beira-Rio. Esse 110 jogo mil, acho. Foi 3-3 esse jogo. Nós estávamos ganhando de 3-2 e depois, no final, se eu não me engano, o Jairzinho ou o Rivelino fez o gol 3-3. Foi até Beira-Rio, hoje. 110 mil pessoas. Até hoje esse jogo aí, o Paulo César Caju, quando a gente se encontra, e ele tem um programa até em São Paulo, e ele fala que quando veio jogar aqui, naquele jogo, ele sentiu que aqui não era o Brasil, aqui era outro país. Né? Por causa do quê? Por causa do falecido Everaldo, né? Tricampeão do mundo, e não foi convocado para a seleção. Então aquele jogo foi um tiratema, né? Falecido Everaldo. Por quê? Porque deveria ser convocado o falecido Everaldo para disputar a seleção brasileira e não foi. Então a gente... né? Mas tem aquele outro título, 73, né? Tem 73. Quem cruzou a bola para o Dejaí, que fez o gol, também eu de escanteio. Mas, ali, olha, são imagens. São imagens que a gente, lembranças. Né? Ali, como vou dizer assim, os 3 jogadores do Inter que disputaram a Copa do Mundo de 1974. Figueiredo pelo Chile, Valdomiro e Paulo César, titular da seleção brasileira. Sim. Disputando que nós vamos pelo Brasil. mostrar em seguida, né? Então era difícil, né? O Ademir sabia que era difícil você ser convocado daqui para uma seleção brasileira. A primeira vez que eu fui foi em 72, o jogo lá em Recife. Depois 73, a discussão Europa. E depois 74, né? A Copa do Mundo. E até quando saí daqui na imprensa, o Valdomiro não vai ser cortado, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou ser titular na Copa do Mundo de 74. E graças a Deus, né? Mas antes disso teve outro título gaúcho, né? Que tu marcou o gol. Vamos ver? Bola movimentada para o ataque do Internacional com o Escurinho. Escurinho pela meia direita. Está jogando, vindo de trás, entregando para Lula. Lula parou pela ponta esquerda, vai para cima do Cláudio, procura passar. Bola de Lula, cortou a defesa do Grêmio com a Anchieta. Rebote para Paulo César fora da grande área. Tentou uma fita sobre Carlos Alberto, parou a bola. Ainda Paulo César entregando para Lula. Lula pela esquerda, levantou o chuveiro para Escurinho, de cabeça para Cláudio Miro. Cortou a Anchieta, veio para Valdomiro, pingando, atirou. Gol!
gol! 24 minutos e meio de partida no segundo tempo. Explodiu a torcida vermelha no Beira-Rio, na Zé Martins. Valdomiro correu para a torcida, de boca escancarada, ajoelhou-se, olhou para cima, agradeceu a torcida, o seu golo. Valdomiro, depois da bola vindo do lado esquerdo, Escurinho, ao invés de cabeçar para a meta, como sempre faz, cabeceou para trás e encontrou Valdomiro completamente só, isolado pela meia direita dentro da grande área. Valdomiro apanhou a bola e arrematou para a rede. 1-0 Valdomiro. Boas lembranças. Boa lembrança. Esse jogo aí foi, se eu não me engano, acho que foi antes da Copa ou depois da Copa do Mundo, de 74. Né? Então foi um Grenal, porque Grenal eu sempre falo, Grenal para mim, que eu sempre quando jogava, para mim é mais importante do que um jogo pela seleção brasileira. Por quê? Porque são dois times, né, aqui do Rio Grande do Sul que tem a torcida de um lado e torcida do outro. Né? Metade do Rio Grande do Sul é gremista, metade é colorada. Né? Então eu sempre falava que atacante que não faz gol em Grenal... Não fica na história? Não fica na história. Você tem que fazer gol em Grenal, eu me concentrava muito. Quando era Grenal, eu a semana toda eu ficava concentrado, a jogada que eu ia fazer, né? Essa jogada ali que agora... O Magrinho ajudou aquela jogada, porque a gente treinava muito. Treinava com o Ademir. Treinava com o Ademir, a gente treinava muito mesmo, né? Então, e eu tinha fominha, eu era fominha para treinar, né? Eu não parava. Então, foi muito importante. A minha vida no Internacional foi muito importante e até hoje, né? Mas tem a vida na Seleção Brasileira, vamos ver agora. Tem na seleção. 1974, a Copa da Alemanha, Copa né? da Alemanha. Que teve aí jogos interessantes, vamos ver algumas imagens aí, Valdomiro e os colegas na época ali. Esse é o primeiro jogo, é o primeiro né? jogo contra a seleção da Iugoslávia. Foi 0-0. Foi 0-0 em Frankfurt. Jogo contra a Iugoslávia, temos mais imagens. Depois veio contra a Escócia. Foi 0-0. 0-0 também, porque em 73 nós jogamos lá contra a Escócia, em 73 na excursão, e ganhamos 1-0 e eu fiz o gol. E aí teve lá, 13 lá do Valdomiro, jogou com a 13. Joguei com a 13. Ninguém queria pegar a 13, eu falei, deixa que eu pego. 13 do Zagallo. 13 do Zagallo. Deu sorte. E aí temos mais outro jogo que foi... Contra a seleção dos Aires. A seleção brasileira, dominada pelo nervosismo de seus jogadores, se complicava a cada minuto. Nem o primeiro gol marcado por Jairzinho devolveu a tranquilidade ao time. Mesmo assim, o Zaire não oferecia muita resistência. Ainda no primeiro tempo, surgiu o segundo gol do Brasil, um gol de Rivelino. No segundo tempo, a obrigação de fazer mais um gol quase complicava a seleção brasileira. Ao final, um chute de Valdomiro da direita e um frango do goleiro dava a classificação ao Brasil, que venceu pelo mínimo necessário, 3-0. Valdomiro, esse gol deu a classificação, né? Que nós precisávamos ganhar 3-0 e eu fui o terceiro. O Manga, até o Magrinho também, eu acho que... Porque o goleiro, quando a gente vai quase a linha de fundo, ele sempre dá um passe para fora do gol para poder cortar, né? Hoje tem muitos goleiros hoje que tomam o gol, que ficam dentro do gol. Não é verdade? E na época tua, do Manga, do coisa... Fazia o quê? Aqui, a gente ia a linha de fundo, o Manga ficava louco com nós, comigo e com o Lula. Por quê? Porque dia de treinamento, a gente ia ali na linha de fundo e a gente batia
de 3 dedos, sabe? Né? E ele ficava bravo porque tomava o gol, né? Mas continua na Né? seleção os jogos, né? Continua, depois Vamos tem ver outros jogos na segunda depois tem a fase. seleção da Alemanha Oriental, 1-0, né? o gol 1-0. do Rivelino. Né? Segunda fase, É a né? segunda fase, aí já é, né? Estava ali presente sempre quem? Sempre. Valdomiro, titular lá. Eu fui titular, né? Aí da seleção, jogos. graças a Deus a gente. Valdomiro jogava. Aí contra a Alemanha Oriental. Oriental. Eu tenho essa camisa Foi 1 a também, 0, né? da Alemanha 1-0 também. Depois teve o segundo jogo, foi contra a Argentina. Depois teve contra a Argentina, nós ganhamos de 2-1. 2-1. 2-1. 2-1, Brasil. Foi o Jairzinho que fez o gol e... O Rivelino, será? Não, foi o Rivelino, será que Está fez ali o gol? presente, a camisa que nós temos aqui a é da camisa época. azul. Eu da tenho essa camisa desse jogo aí. 2-1 eu contra a tenho. Argentina. E depois veio o jogo contra a Holanda. A Holanda, né? É laranja mecânica, né? Porque esse jogo aí não Contra era a para ser Holanda. aí. Não era? Não, era para ser lá em outra cidade. E esse campo era muito ruim e era perto da Holanda. Então, lotou de torcedor da Holanda. Nós não jogamos mal, né? Nós jogamos bem. No primeiro tempo nós perdemos o gol. O Jairzinho, o Paulo César perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Também, que dificultou. Depois veio a expulsão. Mesmo com a expulsão, nós jogamos em cima da Holanda. Porque eles estavam com medo do Brasil. Todo, né? Ficavam com medo da seleção brasileira. E claro que a gente vai para uma Copa do Mundo e todo mundo, né, falava que a seleção brasileira era a favorita, a Alemanha, né, eram as duas, né? E então a gente sempre digo, né, que esse jogo aí, se nós passássemos pela Holanda, nós era campeão. Por quê? Porque em 73 nós jogamos um amistoso em Munique contra a Alemanha, a mesma seleção que disputou a Copa do Mundo. Nós ganhamos lá em Munique da Alemanha 1-0. Mas teve outro jogo, né? Não. Depois final, teve contra a Polônia. Mas aí vamos contra a Polônia nós já estava já. Decidiu terceiro lugar. E quarto lugar, nós já estava. Também, essa camisa aí também eu tenho da Polônia. Né? Então a gente. São lembranças. Né? Grande jogador, jogava muito, né? Mas vamos voltar aos campeonatos aqui? Vamos lá. Os campeonatos gaúchos. Gaúcho. Próximo título de 75. 75. Heptacampeão gaúcho de 70. Heptacampeão gaúcho. Esse aí, quem é que fez o gol? Valdomiro? Não, Não, Flávio. Flávio. Passe do Valdomiro? Mas o passe, De Valdomiro. Valdomiro. Então, mas teve aquele primeiro título brasileiro, né? Teve. Primeiro Passe título, de quem? Passe de quem? Valdomiro. Não, 75. O Beira-Rio lotou para ver Inter e Cruzeiro. A primeira vez que um time gaúcho participava de uma decisão nacional. O Cruzeiro veio com todos os craques, como o goleiro Raul, Nelinho, o meio-campo com Piazza e Zé Carlos e no ataque, o driblador ponteiro esquerdo, Joãozinho. Virou, Manga. Mas os colorados acreditavam no Inter do goleirão Manga, de Falcão, Carpegiani, Valdomiro e Lula, e do capitão Elias Figueiredo. A defesa do Inter teve que enfrentar o forte chute do lateral Nelinho do Cruzeiro, mas o goleiro Manga levou sempre a melhor. Manga! Aos 10 minutos do segundo tempo começou a vitória. Valdomiro bateu a falta da direita e Figueroa faz Inter 1-0. A festa tomou conta do Beira-Rio. A alegria da torcida colorada! Chama-se Figueroa, número 3! Bem que o Cruzeiro tentou mudar o placar, mas no gol do Inter tinha Manga. No final do jogo, muita comemoração pelo primeiro título nacional do Inter e do Rio Grande do Sul. A festa que começou no estádio só foi terminar de madrugada nas ruas da cidade. Então, cruzamento de Valdomiro. Se não era algo. A gente fica assim, vendo esses lances assim, né? A gente fica contente
né? E fica triste, porque já faz quantos anos que o Inter não é campeão brasileiro? Porque eu sempre falo, o Inter agora está para ganhar a Libertadores. 3 jogos falta. Sim. Né? E faz quase 40 e poucos anos que não ganha o Campeonato Brasileiro. Mas É mais fácil você ganhar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Sim. Mais fácil é Libertadores. Mas vamos ver mais títulos na história de Valdomiro? Vamos ver. Poderia ver aquele... Qual o título lá? Esse aí é contra o Ferro Carril. Uma maior goleada. O 14-0. Aí 3 gols de quem? Esse jogo eu fiz 3 gols. Maior. Para o contra-ataque, atenção, Mas são 3 atacantes contra Tadeu sozinho. Atenção, Lula entrou pela área para Dario, vai marcar o gol, atirou. Gol! Dario! Aí, meu, acabou tudo, acabou o Grêmio, acabou tudo, a torcida enlouqueceu. Começou a gritar, a pular, a fazer festa, né? Foi um octa, nunca o Grêmio ia conseguir chegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gol! 8 vezes campeão, esse é o Internacional. O time do meu coração, 8 vezes campeão. E quando começou aquele buzinaço na rua, a gente ficou na frente de casa imaginando a qualquer momento chega ele. E daqui a pouco chegou ele enlouquecido. E aí já virando a história, né? Aí já entrou em casa dizendo, eu não te falei que a gente ia chegar lá. E aí repetiu o mesmo caminho do Hepta. Os tios chegando, carne, cerveja gelada para eles, refrigerante para a gurizada. E essa festa se estendeu, virou a madrugada e não tinha mais fim, né? Que eu tinha prometido que eu ia ganhar 8 vezes, né? Depois eu me senti assim, puxa vida, e eu cumpri a minha promessa. Cumpriu a promessa, Valdomiro? Eu prometi quando nós somos 73, nós somos campeão, aí eu falei que nós ia ganhar 8 vezes. E eu tenho gravado isso aí lá na minha casa, né? Gravação, uma entrevista na rádio. Claro que a gente fica com o coração, né, Ademir? Porque promessa tem que cumprir. É dívida. Né? Não é verdade? E ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, a imprensa e tudo. E eu acho que o velhinho lá em cima me deu uma luz. E quando eu ganhei 76, eu falei, cheguei em casa e falei, né, para a Natália e falei para ela, ó, graças a Deus, temos livre, conseguimos ganhar 8 vezes. Mas tem outro título brasileiro? Tem, Vamos 76, vamos ver. Aí estão os 2 classificados para a Copa Libertadores de América. Barreira, Moisés Sanela com Dario. Gol de Dario! Subiu pouco, Moisés. Dario vai pro lado do Eli Coimbra. Atenção, Eli. Dario marca o seu gol. Cujo nome ele não deu. Fugiu. Deu um pique pro lado contrário e foi em papel sentido de manga. Dario, 1-0. Uma bola que estava fácil para a disputa com o Moisés. Ele subiu mais e completa sensacionalmente. Dario, Internacional com Corinthians 0. Agora está bem. Na trave e não entrou. Na trave e não entrou. Vamos ver o replay. Incrível. Rádio A1 reclama o gol. O Bandeirinha deu gol. Bandeirinha deu gol. O Bandeirinha deu gol. Vamos ver o replay aqui, ele. Deu a impressão de ter batido dentro mesmo. Vejamos. Entrada de Cláudio. O Arthur Wright já consultou seu cronômetro e apita agora. Está encerrada a partida no Beira-Rio. O Internacional é bicampeão nacional de futebol ao derrotar a equipe do Corinthians por 2-0 na finalíssima aqui no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Então, teve gol de Valdomiro. Foi gol, 2 faltas, porque eu falo sempre. O Internacional foi bicampeão brasileiro com 3 bolas paradas. Contra o Corinthians 2
e o primeiro título contra o Cruzeiro, mais uma. Porque o Cruzeiro tinha um time que era uma seleção, né? Foi o maior clássico que tinha no futebol brasileiro. Não era Inter e Flamengo, Flamengo e Vasco, não. Era Cruzeiro e Inter. Pelo nível de jogadores que tinham, né? De seleção brasileira, os jogadores que... Viu, um meio de campo com Zé Carlos, Wilson Piazza e Dirceu Lopes. O que jogava o Dirceu Lopes? Joãozinho, Palhinha, Roberto Batata, eu peguei o Tostão, né? Nelinho, Raul, Fontana, Vanderlei, né? E o time do Inter, né? Também, não é verdade? Valdomiro, por causa do tempo, não queria interromper. Mas vamos ver mais títulos relevantes. Vamos ver mais, vamos. O maior, esse foi... Esse aí, 77, a gente participação, né? Participação foi um... E foi temos um ano, foi um ano muito difícil aí para nós. Mas 78 teve outro título com gol de quem? Vamos ver? Valdomiro de novo, né? Ver. Então... O ano agora é 1978, mais uma decisão estadual. Dessa vez foi o Inter quem saiu na frente com Valdomiro, depois do cruzamento de Jair. O empate saiu depois da cobrança de escanteio de Éder. O goleiro bobeou e Tarcísio tocou para as redes. 1-1. Valdomiro, o herói do jogo, de cabeça fez o segundo dos colorados. Final Inter 2, Grêmio 1. Internacional campeão gaúcho de 78 em pleno estádio olímpico. 2 gols de Valdomiro, o herói do jogo. É que foi um jogo onde o Grêmio era favorito. Porque nós jogamos no Beira-Rio, empatamos 2-2. Até eu fiz um gol de falta. E depois no Olímpico o Grêmio, né, tinha um time mais... E praticamente nós fomos lá, o time que sobrou de 76, praticamente tinha eu, tinha o Jair, o Batista, o Caçapava e o Falcão. O resto era tudo jogador, né, que veio. Mas tem um título maior para nós ver? Tem, 79, né? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver lá, então. Bola com o Bira, vira em profundidade para o Jair, atenção, vai marcar o gol, driblou o Leão, entrou, não há goleiro, o gol vai sair, tocou, entrou, gol! Gol do Internacional! Tricampeão brasileiro de futebol! Não há mais ninguém que possa tirar este título! Agora é 1-0 no segundo jogo, é 3-0 na melhor de duas. O Internacional faz o seu torcedor enlouquecer no Beira-Rio. Jair, 41 minutos, 1-0. Mário Sérgio pelo campo de defesa em profundidade, passou uma bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou para o Bira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão, é uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. 2-0 sobre o Vasco. Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da Copa 79. 13 minutos. Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década. Vamos lá! Tricampeão invicto. Tricampeão invicto. Então, é um... Só tu e o Falcão. Um título que ninguém tem quase, né? Então, time nenhum no Brasil tem, né? Então, vai ser muito difícil um time brasileiro conquistar esse título, né? De tricampeão. São 94 brasileiro. times Então, e campeão invicto internacional. Então, a gente... É uma história, né? Que eu falo sempre, né? O Ademir, que está aqui com nós, sabe que os anos 70 foi muito importante. Para nós, jogadores, e para o Internacional e a torcida. É história. Né? Porque para formar um time daquele hoje, eu acho que não tem dinheiro. Não é verdade? Se aquele time estivesse jogando hoje, estava tudo na Europa. Todos eles estavam na Europa. Então, eu acho que foi um dos maiores times que o Inter teve. Né? E você vê que em 1976... nós fizemos
Nós fizemos não sei quantos gols na frente do Corinthians, que foi... Fizemos não sei quantos pontos na frente do Corinthians, que foi o segundo colocado, né? E que em os anos 70, nós ganhamos o Campeonato Gaúcho 74, o Escurinho foi artilheiro do Campeonato Gaúcho. Nós não perdemos nenhuma partida. A tua história é grande, podemos continuar? Podemos, vamos lá. Vamos para os milionários. Toma. Vamos ver os milionários ali, vamos tomar água aqui. Milionários, tem 2 anos, jogou lá no Milionários. Joguei né? lá. 80 e 80. Eu tenho um monte de jornal lá, que quando eu fui para lá, o Milionário foi para a Europa, tudo, excursionar e tudo. História de Valdomiro na Milionário. Mas tu encerrou a carreira aonde? Aqui, na minha casa. O herói volta ao lar. E no Milionário eu tenho lá, vou dizer para você assim, né, eu acho que posso falar, porque tá... mas quando eu cheguei lá, o Milionário foi excursar para a Europa e tudo, joguei um torneio de Valência, né, joguei em Valladolid, e eles não chamavam Milionários, eles chamavam Milionários de Valdomiro. Então nós vamos encerrar a carreira no Internacional em 82 e nós vamos para os comerciais. Vamos lá. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com um bloco interessante. As homenagens a Valdomiro Vaz Franco na sua carreira. Vamos ver algumas homenagens a Valdomiro Vaz Franco. Agora o Mar Vermelho do Beira-Rio. Alô, galera do Internacional. Aqui quem tá falando é Valdomiro. Essa vai de coração. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. O último jogo oficial dos Eucaliptos foi disputado em 26 de março de 1969. O atacante colorado Valdomiro Vaz Franco fechou o placar e marcou o último gol da história do estádio. Eu acho que eu fiz parte, né, vou dizer assim, dos Eucaliptos, né, então é uma recordação muito grande para mim, porque na minha estreia no Internacional eu fiz um gol. E na última partida do Internacional também eu fiz o gol. Para mim foi uma alegria muito grande, né, de poder participar daquele último jogo e ver, né, o falecido Tesourinha jogar uns 5, 10 minutos naquele jogo lá. Com a inauguração do Beira-Rio, o Internacional ficou praticamente um dos maiores times, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Como é hoje, né? Então o orgulho que a gente tem hoje de poder chegar e falar assim, ó, nós somos o único time que é octacampeão, nós somos o único time que é tricampeão brasileiro invicto, não perdemos nenhuma partida, nós somos campeão da Libertadores, nós somos campeão do mundo. Vitória do Esporte Clube Internacional por 2-1
sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tarcísio. Ô, Tarcísio, não deu, né? Pô, é lamentável, sinceramente, eu já tô no negócio, sabe, eu não queria falar não, mas eu vou dizer, pô, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo. Tem muitos torcedores que falam, né, que o Valdomiro é a cara da torcida do Inter. Fui campeão catarinense em 68 e fui para o Internacional emprestado. Depois, em 69, o Internacional me comprou o passe e daí começou a minha carreira no Esporte Clube Internacional, aonde durou 14 anos. O Internacional representa muito na minha carreira, como jogador de futebol, como homem. Eu nunca fui expulso de campo. Eu sou um daqueles que tem o Belfort Duarte. Então isso para mim é um orgulho. O Internacional me levou a disputar a Copa do Mundo. Acho que uma carreira muito bonita, né? Nesses anos todos que eu tive no Inter. No Internacional eu sou o terceiro maior artilheiro de todos os tempos. Né? Sou o jogador que mais título tem, mais gol feio no Beira-Rio. Para mim, foi muito importante que eu ganhei os 3. Quem ganhou os 3 títulos no Internacional, só eu e o Falcão. Eu e o Falcão, vou dizer assim, a gente tinha uma experiência de muito tempo no Internacional. Aí tinha o Batista também, né, que era um jogador que se criou lá no Esporte Clube Internacional. Então nós três, essas lideranças, que nós comandávamos o time. Então não tinha aquele negócio que um queria aparecer mais do que o outro. Então nós queríamos era ganhar. Porque eu fui um cara que batalhei muito na minha carreira para chegar até onde eu cheguei. Então eu sempre falo, muito obrigado ao povo do Rio Grande do Sul, né, e ao Esporte Clube Internacional. Quem joga aqui, esse escudo aqui pesa, essa camisa pesa. Então, quer dizer para vocês, mais do que nunca, são vocês dentro do campo. E essa torcida, treinador, desde o roupeiro gentil lá, que é muito importante para o grupo, ter essa amizade, o grupo pegar. Não interessa quem é o titular e quem é o reserva, é o grupo inteiro. Boa lembrança, a gente tem recordação, porque eu sempre falo, né? Que eu praticamente me criei ali. Né? O Ademir sabe que a história minha com o Inter é uma história que só vai terminar, né? Não sei quando eu morrer, né? Então, porque o Inter vai ficar. Mas eu sempre digo, né, que eu agradeço muito, muito o torcedor do Inter, o Esporte Clube Internacional, todos os presidentes que entraram lá, até o presidente atual, que é meu amigo, né? Eu sempre digo que o Internacional é uma família, é aquela família que você escolhe para sempre. E eu escolhi essa família para sempre. Essa camisa, que eu sempre falo para alguns jogadores que chegam ali, né, que em primeiro lugar eles têm que olhar esse escudo e saber da história do Inter. Né? Não se pode, ali no Inter, pensar em dinheiro. Nós não pensávamos em dinheiro. Eu me lembro no jogo Inter-Fluminense no Rio de Janeiro, o presidente Arnaldo Balvê reuniu nós num quarto, que nós precisávamos ganhar aquele jogo para depois jogar contra o Cruzeiro aqui. Ele chegou e falou para nós e falou, o bicho vai ser tanto nós chegamos, todos chegaram e falaram, presidente, se você veio aqui para falar em dinheiro, o senhor pode sair, deixa nós ser reunidos, porque primeiro nós queremos ganhar, depois você fala. Né? Então a nossa meta sempre foi assim, o Ademir Maria que está aqui, nós éramos muito unidos, todos os jogadores tinham uma união muito grande dentro do campo e às vezes fora do campo. Vamos ver mais umas homenagens? Vamos lá. Vamos lá. Então o coração de Valdomiro bateu ainda mais forte
quando começou a abraçar seus ex-companheiros de times vencedores do Inter. Estavam lá Dorinho, Tovar, Larry, Elton, Jorge Andrade, Cláudio Miro, entre outros. Foi uma homenagem colorada justa e merecida para aquele jogador que mais vestiu a camisa colorada nestes 100 anos do Clube do Povo. As taças dos títulos brasileiros de 1975, 76 e a conquista do Brasileirão Invicto de 79 estavam expostas. Valdomiro foi tricampeão brasileiro pelo Inter. Ele ajudou a trilhar a história do clube, que mais tarde viria a vencer o Mundial FIFA. Ser tricampeão brasileiro invicto, ser campeão do mundo, porque eu me sinto campeão do mundo também. O Memorial Valdomiro Vaz Franco conta por meio de arquivos pessoais a trajetória do craque colorado. Mostra camisas que vestiu pelo Inter e pela seleção brasileira na Copa de 74. Muitos troféus, objetos que ficaram guardados por muitos anos e fotos inesquecíveis. Era exemplar, colega que ajudava todo mundo, mesmo com todo o prestígio que ele tinha na época da seleção brasileira, campeoníssimo, goleador, ele sempre nunca deixou de ajudar aos mais jovens, aos jogadores que estavam chegando, que foi meu caso, que ele me ajudou muito, muito quando eu cheguei no Internacional. Hoje, torcedor não fala Internacional sem falar do Valdomiro, não se lembra da história do Internacional sem lembrar da história do Valdomiro dentro do Beira-Rio. Eu só tenho um time, e esse time se chama o quê? Esporte Clube Internacional, né? Que é o time onde eu cresci, nasci e me criei, né? Então é o clube do meu coração, é o Esporte Clube Internacional. Vamos ver umas homenagens. Uma história, né? Então a gente, claro, dá vontade a gente chorar, né? De alegria, né? Porque a vida da gente, e mais do que nunca eu, né? Que saí lá de uma cidadezinha pequena, filho de mineiro, né? Então vim para o Rio Grande do Sul e graças a Deus, porque aqui no Rio Grande do Sul sempre eu falo que para você sair de outros estados e vir para cá e vencer, né? Tive a oportunidade de ganhar medalha mérito Farroupilha, fui vereador, fui deputado constituinte, né? Então, eu sempre digo, a cultura que hoje eu carrego, que aonde eu vou, que eu divulgo, que eu falo sempre, a cultura gaúcha, né? Porque você está junto com pessoas que praticamente como o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, outros, né, que praticamente eu sei que a gente se sente super contente de poder estar aqui com vocês, né, nesse momento. Valdomiro. E você me deixa assim triste, né? Mas, tu quer ver umas homenagens de uns amigos teus aí que jogaram na época? Vamos ver, Lucas. Um grande abraço a todos aí. E em especial, claro, né, meu amigo Valdomiro Vaz Franco, que sei que vai estar contando um pouco da sua trajetória, na qual eu também faço parte, né? Nós estivemos juntos nessa jornada, nesse caminho. E claro que sou curioso para escutar as narrativas, porque foram muitos anos e quando eu cheguei já o Flecha Colorada, né, Valdo, já estava em alta no Internacional. E depois, então, eu me inseri ali, nós tivemos muitas jornadas, muitos domingos felizes, muitos títulos, e é isso aí que nós estamos esperando, Valdomiro. Como é que vai aquela nossa Criciúma lá? A escolinha continua ativa? Um grande abraço e vamos em frente. Olá, aqui quem está falando é o Príncipe Jajá, parabenizando o pessoal que está fazendo essa homenagem ao Valdomiro, nosso ponteiro nato, que até hoje todo mundo se lembra do jogador que ele foi dentro do Esporte Clube Internacional.
perseverança, lutou e venceu. Meus parabéns, Valdomiro. Um abração para todos. Valdomiro Vaz Franco, ídolo da torcida do Esporte Clube Internacional e de todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com você. Tu, com teu talento, disciplina e muita resiliência, conquistou a torcida colorada, títulos e fez muitos gols. E ainda é recordista de jogos com a camisa do Inter. Parabéns, amigo. Saúde e curte esse momento que é mais uma conquista tua. Oi, Valdomiro, aqui é a Duda, estou passando aqui para te dar um abraço, te dizer o quanto tu sempre foi importante, né, na minha vida, em tudo aquilo que eu conquistei dentro do futebol. E muitas vezes eu já te falei, e mais uma vez a gente está aqui para sempre estar agradecendo, né? Porque certamente, talvez se não fosse, junto com meu pai, a paixão pelo futebol e, consequentemente, hoje a paixão pelo Internacional, talvez a Duda não existisse, talvez o futebol feminino não tivesse da forma como está. Então, meu muito obrigado e a partir de agora é muita saúde, né? Que com saúde a gente vai a qualquer lugar, certo? Um grande beijo, te amo, valeu! Valdomiro Vaz Franco, 8 anos de companheiro do Internacional, 50 no mínimo de uma grande amizade, grande caráter, de uma família espetacular, de uma esposa Natália e os filhos, formou uma família que realmente deu alicerce para ele ser esse grande homem que ele é, de um caráter grande, fabuloso, um jogador extraordinário, um jogador que jogou quase 800 jogos no Internacional, sendo octacampeão gaúcho, 3 vezes campeão brasileiro, ou seja, eu te adoro, tu é o meu ídolo e vamos fazer todo o possível para botar uma estátua no Beira-Rio para ti. Beijo no coração para essa família adorável e amiga. Vamos levantando agora, Valdomiro, para nós continuar com as homenagens. Cuidado do fiozinho aqui. Não, fica tranquilo. Pode vir para cá. Nós temos mais umas homenagens para o Valdomiro. Vocês querem me matar, então. Aqui, ó. Tem esse prêmio aqui, uma parceria. Puxa vida, gente. Câmera. Tem esse aqui do octacampeonato. Mais 12 camisetas lá. Olha aí, gente. Tem mais essa aqui, Valdomiro. Barbaridade. Octacampeão. Vamos deixando aqui. Meu Deus do céu. Mas... Já vamos dar as camisetas. Vamos dar as camisetas. Ó, passei rápido aqui, ó. Você é passei brincadeira. rápido, ó. Olha aqui, ó. Os três. Vou mostrar para a câmera lá. Aí. Cadê? Vou mostrar pra onde é que vai isso aqui? Para onde é que vai? Sim. Vamos mostrando mais aqui, são 12. Barbaridade. Olha aqui, ó. Os recordes. Mostrar para a câmera. Olha aqui, ó. Tem mais outros, são 12. Que isso, gente. Vamos Pô, vocês estão brincando comigo, né? Mais outra. Estão de brincadeira. Merece. Ó, os recordes, que é isso? Octa e tri. Barbaridade. Mais outra. Contando a história. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. 805 jogos, 192 gols. Barbaridade. Ó, Valdomiro, o Olha aqui, octacampeonato. Dona Natália vai gostar também. Vai gostar muito, né, Valdomiro? Aqui, ó, mais um. Olha aqui, isso aqui, ela campeonatos brasileiros. Não vai deixar nem muita gente ver. Vai esconder. Vai esconder. Tem mais outro aqui, Meu ó. Deus, olha aqui. Bicampeonato olha brasileiro. Opa. Aqui, vocês estão brincando comigo, né? Estão brincando comigo, né? De alegria. Essa aqui é o maior, né, Valdomiro? Olha essa Seleção brasileira, 13 da Copa 13 da Copa do Mundo. Ó. E essa aqui... Olha. Os colegas jogando lá com o Valdomiro. Essa aí é da... Copa. Aqui da Copa do Mundo, rapaz. Essa aqui é do Memorial. Do Memorial, né? Pelo a camisa do Internacional, Dona Natália vai gostar. E essa aí é... E a do Pelé. E aqui é do Pelé, Natália. O que achou, Valdomiro, da homenagem? Gostaste? Vocês, sei lá, eu acho que vocês me deixaram triste, alegre
E eu nem sei como agradecer vocês por essa homenagem. E quero dizer para vocês, né, o Magrinho me conhece, eu sou um cara muito humilde, muito, né, sei lá, a gente foi assim e eu vou ser sempre assim. Quer dizer para vocês, muito obrigado de coração, meu e da minha família. E a hora que vocês precisarem de mim para alguma coisa, que eu puder ajudar o programa de vocês se tornar cada vez melhor, telefona que a gente vem aqui de novo. Com o mesmo carinho que vocês me tratarem, eu venho aqui. Sabe que o Ademir, né, o Magrinho, é uma pessoa muito querida. De vez em quando eu falo lá em casa, né, que a gente treinava muito. E graças a Deus hoje eu vejo ele formado em Direito, se aposentou. Então eu estava conversando com ele, falando para ele como o tempo passa rápido. E a gente tem que aproveitar esses momentos junto com os amigos, né, para a gente curtir um pouco, porque a gente não sabe o dia da manhã. Sim. Então, muito obrigado de coração. Nós aqui agradecemos. Né? Porque nós vamos ter que acabar o programa. Muito obrigado de coração. Eu só quero te dizer uma coisa, a tua história foi contada, tua história permanece e a tua história ficará no teu salvo eternamente. Muito obrigado. Vamos se despedir do público lá. Um abraço a todos. Muito obrigado por tudo.